Os achados arqueológicos no Egito oferecem uma janela fascinante para a rica história e cultura dessa civilização antiga. As escavações revelam monumentos grandiosos, tumbas magníficas e artefatos cotidianos que destacam a engenhosidade egípcia em diversas áreas. A importância dos achados descobertos no Egito transcende o passado, iluminando nossa compreensão da história da humanidade e influenciando campos como a arqueologia, a egiptologia e a história da arte. As dinastias do Egito Antigo representam um capítulo longo e complexo da história da humanidade. A continuidade das dinastias reflete a estabilidade da civilização egípcia e sua profunda ligação com a religião e a mitologia. Cada revolução trouxe inovações culturais e arquitetônicas notáveis, como pirâmides e templos. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre história e arqueologia. Uma equipe internacional de arqueólogos composta pelo Ministério de Turismo e Antiguidades egípcio, o Instituto Arqueológico Alemão no Cairo, a Universidade de Viena, a Universidade de Tecnologia de Viena na Áustria e a Universidade de Lund na Suécia, desenterraram centenas de jarras de vinho que datam de 3000 a.C. e que continha restos de vinho. As descobertas também lançam alguma luz sobre a vida e o status do misterioso monarca da primeira dinastia, sobre o qual muito pouco se sabe. A descoberta é uma das mais antigas já feitas e estava entre os bens funerários da rainha Meret Neith, no sítio arqueológico de al-Kab, em Ábidos. Segundo pesquisadores da Universidade de Viena, ela foi a mulher mais poderosa da época e possivelmente a primeira faraó do Antigo Egito. A rainha Meret Neith foi a única mulher a ter seu próprio túmulo monumental no primeiro cemitério real do Egito, em Ábidos. O monumental complexo da tumba do faraó inclui os túmulos de 41 cortesãos e servos, bem como sua própria câmara mortuária. Segundo inscrições no local, a rainha Meret Neith era responsável por gabinetes do governo central, como o Tesouro, o que apoia a ideia da sua especial importância histórica, explicou Mostafa Waziri, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades. Dietrich Haue, diretor do Instituto Arqueológico Alemão, destacou que as escavações lançam mais luz sobre esta mulher única e a sua época. E pode até sugerir que ela pode ter sido a primeira rainha do Antigo Egito, anterior à rainha Hatshepsut, do século XVIII. Nos frascos foram encontrados muitos resíduos orgânicos, sementes de uva e cristais, possivelmente tártaro. Algumas das jarras de vinho estavam bem preservadas e ainda lacradas em seu estado original, contendo restos de vinho com 5.000 anos de idade. Esta é provavelmente a segunda evidência direta mais antiga sobre o vinho. A análise dos resíduos deixados no interior das jarras, por exemplo, poderia esclarecer a composição química do vinho que estava lá dentro, revelando seu perfil de sabor e os ingredientes aditivos utilizados. Os mistérios do Egito Antigo representam um enigma profundo da história humana. A construção das pirâmides, a descoberta da Pedra de Roseta e o propósito dos túmulos do Vale dos Reis são apenas alguns exemplos de enigmas não resolvidos. A rica mitologia e as práticas religiosas também intrigam, oferecendo uma visão única do pensamento egípcio antigo. Esses mistérios destacam a complexidade da civilização egípcia, mostrando que, mesmo com avanços na egiptologia, há muito a aprender e desvendar sobre essa cultura fascinante. Eles continuam a inspirar pesquisadores e a nos lembrar da riqueza da história e das muitas camadas de sabedoria e conhecimento que a humanidade já acumulou. Durante milhares de anos, a cultura egípcia tem sido um ponto de referência para a humanidade. Acima de tudo, pelas suas grandes contribuições à civilização na arquitetura, na engenharia, na geometria, na matemática e até na medicina. Esta afirmação pode ser validada após a descoberta de um valioso texto cirúrgico egípcio com cerca de 3.600 anos, cujo conteúdo é surpreendente. Edwin Smith foi um apaixonado colecionador americano que, em 1862, adquiriu um antigo papiro egípcio de um negociante. Infelizmente, Smith morreu em 1906,
sem saber qual era o conteúdo do referido documento, que sempre considerou muito valioso. Depois que ele morreu, sua filha deu o papiro aos membros da Sociedade Histórica de Nova York para a preservação. Foi lá que a verdadeira importância do antigo pergaminho, que todos agora chamam de Papiro Edwin Smith, foi descoberta pela primeira vez. Após diversas análises de especialistas, foi revelado o conteúdo do documento, bem como há quanto tempo ele foi redigido. Não é nada mais, nada menos que o texto médico mais antigo conhecido, pois tem quase 3.600 anos, embora alguns egiptólogos considerem que poderia ter sido escrito há mais de 4.000 anos. A importância deste papiro reside no fato de expor ao mundo inteiro o grande conhecimento que os egípcios tinham sobre a medicina e a anatomia do corpo. Com essa descoberta, de acordo com os meticulosos estudos realizados sobre o documento, foi determinado que o Smith Papyrus é uma cópia de um documento mais antigo. Tudo indica que o documento original data de cerca de 3.000 a 2.500 a.C. e foi copiado por um escriba que cometeu alguns erros na transcrição. Contudo, no documento de Smith, você pode ver as correções que o escriba tentou fazer. Alguns deles são claramente vistos nas margens do papiro. Por um motivo que nunca será conhecido, o documento não foi completamente transcrito, mas ainda assim tem um enorme valor. Em termos gerais, o papiro é considerado um manual cirúrgico bastante completo. Contém informações que descrevem como foram tratados 48 casos médicos ligados a diferentes tipos de feridas e traumas. Destaca-se por possuir formatos muito semelhantes aos utilizados atualmente pelos médicos. Por exemplo, é descrito que os casos passaram a ser atendidos por meio do preenchimento do que poderia ser o histórico médico do paciente. Esse texto é tão completo que foram encontradas anotações sobre as características físicas dos pacientes, como a cor dos olhos e do rosto, bem como as condições das extremidades superiores e inferiores, do abdômen e das características presentes no muco. Este documento descreve toda uma série de tratamentos para curar tudo, desde feridas de guerra até cirurgias traumáticas. Inclui também observações anatômicas e exames médicos, finalizando com o diagnóstico, tratamento e prognóstico de inúmeras feridas. Segundo o que é relatado no papiro, os antigos egípcios já sabiam que o sangue circulava pelo corpo através de vasos, 4 milênios antes de William Harvey descobrir a circulação. Embora não soubessem ao certo por quê, passaram-se outros 1000 anos até que a nossa compreensão do corpo humano avançasse através dos trabalhos de médicos gregos antigos, como Herófilo, Erasístrato e Hipócrates. Porém, alguns dos procedimentos descritos no papiro demonstram um nível de conhecimento dos medicamentos que supera até mesmo o de Hipócrates, conhecido como o pai da medicina. Um dos achados mais interessantes deste documento cirúrgico muito antigo é a descrição feita da sutura craniana. Termos relacionados às meninges, ao líquido cefalorraquidiano e à superfície externa do cérebro também são anotados. Na verdade, é a primeira vez que a palavra cérebro é usada em qualquer idioma. Outros detalhes relevantes do papiro de Edwin Smith têm a ver com a forma detalhada como eles entendiam a anatomia humana. Porque o fígado, o baço, o coração e os vasos sanguíneos, o útero, os rins e até o hipotálamo estão perfeitamente descritos. Infelizmente, por estar incompleto, não foi possível decifrar se eles entendiam completamente